Olá, caros irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Hoje eu gostaria de fazer uma meditação em torno do Salmo 90, que é um salmo que faz parte desse bloco de salmos do exílio, e ele é atribuído a Moisés. Aqui provavelmente essa menção a Moisés seja pelo fato dele estar muito ligado a Gênesis e principalmente a Deuteronômio, né, dentro dos conceitos que ele apresenta aqui. Mas eu vou fazer a leitura do Salmo e comentando então, ponto a ponto, aquilo que ele tem a nos ensinar. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então ele começa tratando do que? Da majestade de Deus, do tamanho, da dimensão de Deus, de como ele é eterno, e esse eterno ele chega a usar a expressão de eternidade a eternidade, né? Multiplicando o tempo que já é eterno várias vezes, né? Então Deus já existe, já é, desde antes mesmo dos montes e do mundo existir. E aí vem a comparação com o ser humano, né? É aí que está o ponto, né? Isso lembra um pouco Calvino, né? Calvino ele começa as Institutas trazendo a questão do conhecimento de Deus. Conforme você avança no conhecimento de Deus, ele está contraposto ao conhecimento do homem. Vai aumentando a distância entre eles. Você vai percebendo a humanidade cada vez menor e Deus cada vez maior. E é isso que ele faz aqui, este salmista. Fazes as pessoas voltarem ao pó, quando dizes, retornem ao pó, mortais. Essa tradução aqui, ela perdeu aquilo que o texto diz, que é, voltem ao pó, filhos de Adão. E aqui tem um trocadilho, né, porque Adão significa barro, então é mais ou menos assim, voltem ao pó, filhos do barro. Né, vocês vêm do barro e vocês voltarão para lá. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite, né? A eternidade de novo de Deus, né? 1000 anos passarem para Deus foi apenas, né, algumas horinhas dessa noite. Arrastas as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem, né? Chega a ser quase triste isso, né? Os homens e as pessoas, elas são como uma névoa que se termina. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com a tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Aqui chega então, né, o autoconhecimento do homem, sabendo o quão miserável e o quão pecador ele é diante dessa glória, dessa majestade de Deus. Né? Ele é mínimo, e mais, ele é pecador, ele não tem sequer as condições para entrar na presença de Deus. E aí ele diz no 9: passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Tétrico isso, né? Quer dizer, a vida debaixo da ira de Deus e finda com um gemido. Né? Essa aqui é a condição clara do exílio. A gente já falou em outros momentos, né? Como o pensador judeu, como esse israelita antigo, ele não tem medo de colocar diante de Deus aquilo que ele está de fato sentindo. Né? E é isso que ele vê da própria vida dele. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Né? É uma meditação sobre a brevidade da vida. Ela passa, ela acaba. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor que és, como o temor de que és digno. Quer dizer, a gente conhece a ira de Deus e por isso também devemos temer a esse Deus. E aí ele diz, 12, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Né? Algumas traduções dizem, ajuda-nos a contar os nossos dias. É isso, é entender a brevidade da vida. Por quê? Porque aí a gente vai viver de maneira sábia. Como é que se vive de maneira sábia, sabendo que a vida vai acabar e que a vida é muito breve? Né? Isso me lembra sobre uma história sobre os monges, não sei de qual ordem é essa história, mas eles se cumprimentavam da seguinte maneira, né? Alguém
encontrava esse outro monge lá na rua do monastério, e aí ele dizia, memento mori, ou seja, lembra-te que morrerás. E o outro então respondia, carpe diem, ou seja, aproveite o dia. Quer dizer, lembrando que você vai morrer, você deve aproveitar o dia de hoje. Isso para eles não significava cair na gandaia, cair em aproveitar no sentido mundano da coisa, de que eu tenho que fazer todas as coisas imundas que esse mundo quer que seja, mas não, significa viver com dignidade o dia que Deus te deu hoje. Aí continua. Ó Senhor, volta-te para nós, até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos. De novo entra o tema do silêncio de Deus. Ele pede, clama a Deus, volta, porque é em Deus que ele tem a esperança. Satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Quer dizer, sabendo que cada dia deve ser aproveitado, ele quer que Deus dê a ele, toda manhã, o seu amor, para ele louvar a Deus e tornar esta vida com significado. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Quer dizer, a gente passa por um sofrimento e aí pede a Deus, Deus, agora me dá o mesmo número de anos e o mesmo tempo também de alegria. Que nós, teus servos, sejamos teus feitos. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. Eles exilados, eles pedem, olha, que a gente possa te ver de novo, Deus, que nossos filhos possam te ver. Essa é a oração que a gente, como pais, faz todos os dias, que nossos filhos também vejam e conheçam a glória de Deus. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faze prosperar os nossos esforços. Sim, faze prosperar os nossos esforços. Quer dizer, aquilo que eu faça, aquilo que eu acorde de madrugada para fazer e executar, que Deus abençoe isso e que Deus faça isso prosperar, que isso coopere para o reino dele e que ele nos dê a alegria da satisfação de uma vida bem vivida. E aí que possamos terminar a vida do jeito que a Bíblia fala tão lindamente, daqueles que viveram bem e longamente, que diz que eles morreram fartos de dia, quer dizer, cheios, saciados de vida, não precisa mais, já está bom demais. Que Deus nos abençoe. Amém.